Olá, que bom que você chegou! Eu sou a Vivi De Gaspari do Ateliê Vita Colorita. Hoje vamos fazer a bolsa Rubi. É uma bolsa com alça regulável que pode ser usada tanto no ombro como na transversal. Aqui na parte da frente ela tem um bolso e o fechamento é com zíper. E antes da gente começar, eu vou pedir para você já deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar com os amigos. Se ainda não for inscrito no canal do YouTube, clica para se inscrever e ativa o sininho. Também quero fazer um convite especial para você que ainda não faz parte da minha lista VIP do Messenger. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e você vai receber todas as novidades em primeira mão. A primeira coisa que você vai fazer é baixar os moldes, que o link está aqui na descrição do vídeo. E vai imprimir, com exceção dessa partezinha aqui que está já inteira, todas as outras partes vêm com o molde na metade. Ou seja, vai estar escrito aqui, dobra. Ou você vai usar ele dobrando o seu tecido para usar só uma parte do molde, ou então você vai desenhar ele numa cartolina espelhando essa parte para o lado de cá. O que eu costumo fazer? Eu imprimo duas vezes, ó. Aqui é a mesma parte que eu imprimi igual, e aí eu junto o meio, uma parte na outra. Eu prefiro ter o meu molde assim inteiro. Como não cabe na folha A4 inteiro, eu fiz todos os moldes então pela metade, e aí você faz esse espelhamento do seu molde. No molde também está escrito o que você vai cortar e quantas vezes. Então neste aqui, por exemplo, que é o forro do bolso, você vai cortar uma vez só no tecido do forro. Então preste atenção em qual parte você tem que cortar e qual parte é o que da bolsa, para não dar confusão na hora de montar. A lapela da bolsa, a aba, eu já tenho aqui cortado então no tecido. Uma vez no tecido, uma vez no forro. Eu estou usando o mesmo tecido para a parte da frente e para a parte de trás. No tecido da frente eu estruturei a minha aba, eu fiz uma dublagem com algodão cru. Você pode estruturar da forma que preferir, pode usar manta R2, fazer uma telacê, pode usar TNT, enfim, estruture da forma que achar melhor. O tecido de forro, que é a parte de trás da aba, eu não estruturei, tá simples. O corpo da bolsa eu vou fazer em sintético, esse aqui é um corvinho serpente. Como ele é um sintético bem molinho, eu estruturei com TNT 150 gramas. Então as três partes externas da minha bolsa, que estão no curvinho, as três eu estruturei com TNT 150 gramas. Você vai ver pelo molde quais são essas três partes. Essa parte maior do sintético é as costas, parte de trás da bolsa. E a parte da frente está dividida em duas partes, porque nós vamos fazer um bolso. Para o forro, estou usando o tricoline 100% algodão e ele não está estruturado. Para o forro do corpo da bolsa, eu tenho duas partes, olha, no mesmo tecido de forro. Como eu vou fazer um colarinho para colocar o zíper, então eu fiz esse colarinho no sintético. Se você quiser, você pode fazer no tecido. Esse colarinho vai complementar a medida aqui, olha, do forro da bolsa. Os colarinhos eu não estruturei, porque ele vai no forro. Você vai notar que essa parte de forro aqui que eu tenho, os dois tecidos, que vai complementar com o colarinho de sintético, ela é maior que as outras duas do bolso. Então, no bolso eu vou ter uma de tamanho médio, que é um pouco menor, e uma de tamanho menor ainda. A parte maior do forro do bolso você já pode deixar junto com o bolso do sintético. Essa parte do bolso que é menor, ela é cortada uma vez só, e ela vai ser costurada junto com essa parte da frente da bolsa, essa tira de sintético aqui, que é este molde da frente. Não vá se confundir com o molde do colarinho, que ele é mais estreito. Eu vou precisar também de um zíper número 5 de metro, de aproximadamente 35 centímetros. Eu vou precisar de um cursor número 5, duas meias argolas de 1,5 cm. Vou utilizar também o botão de imã número 14 com o rebite. Para o porta-alça, eu vou precisar de uma tirinha de 3 centímetros de largura, por aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Isso pode variar ao seu gosto, o comprimento, que daqui eu vou tirar 2 porta-alças. Como esse sintético é fininho, para dar um pouco mais de estrutura no porta-alças,
eu cortei uma tirinha de 1,5 cm de TNT 150 gramas e já colei bem no meio da minha tira de 3 com cola de contato. Para a alça, eu optei em utilizar uma tira de couro de 2 centímetros de largura. Essa tira é bem comprida, ela tem 1,80 m aproximadamente, então eu vou cortar com 1,40 m para fazer uma alça regulável. Se você quiser, você pode fazer sua alça com o próprio sintético da bolsa, fazendo dessa mesma forma. Se você quiser uma alça de 1,5 cm, você vai fazer igualzinho isso aqui. Cortar com 3 de largura, colar o TNT de 1,5 m no meio e depois nós vamos fechar isso aqui, ó, colando com cola de contato. E aí, é claro, você vai fazer essa tira com 1,40 m de comprimento. Eu gosto da tira de couro porque ela é prática, ela já vem cortada, num comprimento bom. E eu vou utilizar ainda um pedaço dessa tira para fazer o meu fecho. Você vai notar que os moldes têm esse recorte de prega aqui. Você vai recortar no molde, porém no tecido você não vai recortar. Você vai apenas riscar essa prega. Porque essa linha é uma linha de costura e não de corte. Então nós vamos fazer essa preguinha, depois costurando aqui em cima da linha. Eu vou começar preparando o meu bolso. Eu tenho essa parte de tamanho médio, que é uma vez no sintético e uma vez no forro. Eu vou colocar direito com direito, o meu forro com o sintético. E vou costurar aqui em cima. Fazer uma costurinha de um pé de máquina. A minha margem de costura aqui na máquina industrial, com um pé de máquina, é de 0,5 centímetro. Eu recomendo que você faça a sua costura com margem de 0,5 centímetro. Vou prender com clips e vou usar linha de nylon 60. Você pode fazer a sua bolsa toda no tecido se você quiser. E aí você pode usar linha de poliéster comum. Agora eu vou abrir, vou colocar avesso com avesso. Vou assentar direitinho aqui a minha costura, colocando o forro para dentro. Vou prender tudo com clips e vou passar um pesponto de acabamento aqui nessa borda. Olha, fica desse jeitinho, pespontado. Preciso fazer minhas preguinhas aqui. Então eu vou abrir, vou encontrar aqui, ó, linha com linha, pontinha bem encostadinha aqui. E vou passar a costura aqui em cima da linha, dando um pequeno retrocesso no início e no final. Lembrando que a linha de nylon a gente sempre tem que queimar as pontinhas para selar e ela não desmanchar a costura, mesmo quando a gente dá retrocesso. Olha, a preguinha fica assim, vou fazer isso nesse outro lado e nas duas partes do forro. Com as 4 preguinhas feitas, eu vou tirar um pouquinho desse excesso aqui, ó. Porém, eu vou deixar uma margem aqui de 0,5 centímetro, tá? Agora eu vou pegar essa outra parte do bolso, que é aquela medida menor, com a parte da frente em sintético. Aqui o que eu vou fazer? Eu não vou costurar direito com direito. Aqui eu vou sobrepor o sintético no tecido e vou passar a costura. Então eu vou traçar uma linha aqui no meu tecido de 1 centímetro. Tracei a linha de 1 centímetro. E é exatamente aqui que eu vou vir com o meu sintético. Eu vou alinhar o sintético nessa marcação que eu fiz. Você pode usar uma fita dupla face ou passar cola de contato. Eu vou passar um pouquinho de cola, então eu tenho que passar aqui na bordinha do tecido e aqui na bordinha do meu sintético, que no caso é o TNT aqui, que já está colado no sintético. A cola de contato eu tenho que esperar ela secar um pouquinho para depois posicionar e grudar. Enquanto essas duas partes estão secando, eu já posso costurar as pregas nessa parte maior do sintético, que é as costas da bolsa, daquela mesma forma que eu fiz na outra parte. Encontro as linhas e passo a costura sobre a linha. Olha, já costurei e já refilei essa sobrinha de sintético aqui, olha. Voltando para a outra parte, que estava com cola, eu só posicionei então, quando a cola secou, a minha faixa de sintético sobre o tecido naquela linha de marcação que eu havia feito, olha. A cola ajuda a estabilizar, a que fique tudo no lugar. Agora eu vou passar a costura na bordinha sobre o sintético e automaticamente vai estar costurando o tecido que está colado aqui atrás. Vou passar uma costurinha de meio pé de máquina. Olha,
Ó, já tá costuradinho, agora só falta fazer essa preguinha aqui. Na verdade é pence, não é prega. Olha, as pences já estão costuradas. Essa parte de dentro do bolso e essa aqui, que já está com forro, é a parte da frente do bolso. Então, frente da bolsa, costas da bolsa. Vamos preparar a lapela. O que eu vou fazer? Colocar direito com direito. Você tá vendo que tem uma parte curva aqui. Essa parte curva é a parte de baixo da lapela. Então, nós vamos posicionar direito com direito. Vamos fazer a costura na volta, deixando a abertura aqui na parte de cima. Eu vou fazer a costura com um pé de máquina. Eu vou dar retrocesso no início e no final. Essa parte redonda eu gosto de passar uma tesoura de picote, não muito próximo da costura, mas ajuda a tirar um pouco o excesso de tecido e fazer a curva melhor, depois que a gente desvirar. Aqui nesses cantinhos nós vamos cortar, fazer um chanfro, com cuidado para não cortar a costura. E agora é só desvirar. Depois de empurrar bem os cantinhos, eu preciso do ferro de passar para assentar direitinho essa costura. Com a minha aba passada e bem assentadas as costuras, vou então passar um pesponto de acabamento em toda a volta aqui. Eu vou aproveitar e fechar também essa abertura aqui, ó, passar uma costurinha de segurança na bordinha. Porque o meu fecho eu vou colocar aqui com o rebite. Então, vai ficar preso nas duas partes juntas. Passei a costura fechando, então, a abertura aqui. E agora eu vou dobrar ao meio e dar um piquezinho aqui para achar o meio desta parte de cima aqui. Encontrei o meio. Pego aqui a minha parte de trás no sintético e vou fazer a mesma coisa. Posicionar as laterais aqui, dar um piquezinho. Nessa parte de cima, eu vou fazer uma marcação de 2,5 cm a partir da borda. Não preciso passar de fora a fora, é só uma linha de referência para eu posicionar a minha aba. E vou marcar o centro do corpo aqui nessa linha. Tá? Eu alinhei uma linha qualquer da régua aqui e posicionei aqui no centro. Então, fiz um tracinho aqui no meio. Eu vou costurar a minha aba aqui, ela não vai ficar na borda do tecido para não sobrecarregar a costura com os sintéticos. Então, eu vou posicionar para baixo, lapela para baixo, a parte redonda aqui para baixo, avesso para cima. Ó, o direito tá aqui, meu tecido externo que tá estruturado. Então, tá direito com direito. Vou centralizar o meu pique nessa marquinha que eu fiz. Vou passar a costura do meio para cá e depois do meio para lá. Essa costura eu vou fazer com um pé de máquina. Então, eu vou alinhar o meu pezinho rente à minha aba, que é o final da minha aba. Cuidado para não sair com a costura para fora da aba. Não pode aparecer para fora aqui. Ela tem que ficar o último ponto em cima da aba. E não cair fora pro sintético. Olha, a costurinha ficou assim. Ó, com o pezinho de máquina. Eu vou fazer isso aqui, olha. Com a minha lapela. E eu vou passar a costura aqui para assentar. Vou empurrar bem. Para ficar bem vincada essa costura que eu fiz. Agora eu vou passar uma costura bem na bordinha de baixo aqui, vou fazer uma voltinha e vou subir uma costurinha paralela aqui. Depois faço a voltinha e finalizo lá onde eu comecei. Vou fazer essa primeira costurinha com meio pé de máquina. Eu comecei aqui e vim bem próximo dessa borda. Cheguei aqui onde eu tinha já a minha costura de pesponto da aba, fiz a volta e continuei por aqui
Cheguei na outra costura, dei a volta e finalizei aqui no comecinho com o retrocesso. Quiser fazer um pouco mais próximo essa costura, pode fazer. Eu fiz aqui com mais ou menos 1 centímetro de distância. Agora, esta parte da frente, os bolsos estão separados ainda. Eu preciso prender o forro do bolso com o outro forro do bolso. Eu ainda não posso prender essa parte aqui porque eu preciso fixar o meu botão. Mas eu já quero deixar acertadas essas duas partes. E o que eu posso fazer? Posso passar uma costurinha para prender aqui essas duas partes. E aí, olha, eu vou jogar uma sobrinha de tecido para um lado e essa outra para o outro lado. E encontro bem a costura. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Encontro forro com forro, um para cada lado. Aí eu vou costurar na bordinha, uma costura de segurança, desde aqui da pence até um tanto aqui da minha lateral. E eu vou prender um pouco também da parte de baixo, para que os dois tecidos de forro do bolso já fiquem presos. Só costurinha de segurança. Esse é o pulinho do gato para que a gente consiga acertar essa parte do bolso aqui com mais facilidade. Porque agora os bolsos já estão presos. Essa parte da frente eu preciso acertar aqui, ó, encontrar direitinho nas pences do bolso. E aí sim eu posso prender as laterais aqui, ó. Acerto costura com costura, vejo se tá batendo tudo aqui a distância e vou prender essa lateral com uma costurinha de segurança. Fazer a mesma coisa desse lado. Eu já tenho meu forro costurado, isso facilita para acertar a distância aqui. E aí, olha, depois de você prender as laterais, você alinhou pelas pences, né? Precisa checar se essa distância aqui, olha, tá batendo nos dois lados, tá? Eu já verifiquei, minha distância tá igual, tá certinho. Senão o seu bolso vai ficar torto. Vai ficar um mais para baixo que o outro aqui, ó, um lado. Alinha pelas pences, mas também checa se tá a mesma distância aqui. Olha, eu uni aqui as duas partes, frente e costas, só com clips, para poder ver a posição do meu fecho. E como eu falei, eu vou usar um pedaço daquela tira de couro que eu vou usar para alça. Então ela tem 2 centímetros de largura e aproximadamente 8 de altura, tá? Tá um pouquinho maior aqui nessa ponta. Eu quis fazer uma graça, em vez de cortar retinho como na parte de cima, aqui na parte de baixo eu fiz uma espécie de um chanfro, para ficar um detalhe. Eu tenho que deixar um espaço aqui, olha, eu não posso trazer essa aba rente aqui com a borda, ela tem que ficar com uma folga. Por quê? Porque quando a bolsa tiver com volume, eu tenho folga e espaço aqui e ela não vai ficar esturricada. Você vai posicionar a borda da aba mais ou menos no meio da sua tira e aí você sabe que você vai colocar o seu botão mais ou menos aqui. Então eu marquei aqui, centralizando, claro, né, bem no meio, mede quanto tem o total, centraliza. E a distância, a minha distância aqui tá dando 6 centímetros, 6,5 mais ou menos. Então eu vou utilizar o gabarito do botãozinho de imã. Agora eu preciso prestar atenção que eu vou pegar apenas o sintético. Não posso furar o meu bolso aqui. Então eu vou pegar o sintético que está estruturado com TNT. Ó, já passei ele lá pra dentro. Eu gosto de colocar um reforcinho de manta aqui. Coloco meu gabarito e vou abrir as garrinhas pro lado de fora. Olha aí, botãozinho colocado. Meu bolso tá aqui. Então agora eu já posso soltar essas partes. Já poderia ter soltado desde o momento em que eu fiz a marcação do botão. Eu vou preparar agora o porta-alça, então o que falta aqui? Colar. Fechar isso aqui. Vou passar cola de contato. Podia ter passado naquele momento que eu utilizei a cola de contato. Passo a cola em toda a extensão, espero secar. Enquanto a cola seca, eu vou passar a costurinha aqui, olha, prendendo esse fundo do meu bolso. Uma costurinha de segurança, só para facilitar depois na hora do fechamento da bolsa. Como eu estou trabalhando com sintético, o meu forro também tem os colarinhos em sintético, na hora de fechar a bolsa, eu vou usar a técnica do virado.
Então, para não ter que colocar forro da bolsa, vestir a bolsa com forro, costurar a boca e depois desvirar a peça, eu já vou fazer isso porque o sintético me permite e facilita nesse sentido. Eu vou fazer uma marcação aqui de meio centímetro, porque para não ficar muito grosso esse meu virado, eu vou remover o TNT, somente essa partezinha de meio centímetro aqui. Então eu vou levantar. Como eu usei cola temporária para colar o TNT no sintético, então eu consigo levantar tranquilamente. Por que eu já não cortei então menor na hora de colar o TNT aqui? Você pode fazer isso se preferir. Como eu não corto o TNT no tamanho do molde, eu corto apenas as partes em sintético no tamanho do molde, passo cola atrás do sintético, no caso a cola spray temporária, e depois eu venho colando todas as partes em cima do TNT, de um tamanho grande de TNT. E aí depois eu refilo o TNT, por isso que eu não fiz com essa parte menor aqui e tô tirando agora. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, então, né, nesta parte. Eu podia ter feito antes de costurar a aba, facilitaria, já podia ter removido. Se você estiver fazendo o corpo da sua bolsa de tecido, não precisa fazer isso, porque você não vai usar a técnica do virado. Eu vou fazer a mesma coisa, levantar a bordinha e tirar essa bordinha de TNT aqui. Já secou a minha cola, eu vou apenas trazer para o centro essas duas partes de sintético. Puxo bem aqui e encontro as duas bordas no meio. Olha, ficou bem juntinho, não dá nem pra ver quase o meio. O certo é dar umas marteladinhas aqui pra assentar bem. E agora eu vou passar um pesponto nas duas bordas. Desse pedaço aqui eu vou cortar ao meio para fazer 2 porta-alças. E ainda pro meu gosto tá grande, então eu vou encurtar isso aqui ainda, tá? Olha, eu deixei mais curtinho e passei uma costurinha prendendo as duas pontas pra não sair do lugar. Nessas duas partes que eu tirei meio centímetro do TNT, para fazer o virado, eu preciso passar cola, tanto na bordinha como meio centímetro para dentro aqui no TNT. Porém, eu vou deixar um dedinho de cada lado aqui sem cola. Olha, a colinha já tá seca e agora eu vou virando. Eu vou começar do meio, vou encostar no meu TNT aqui, olha. Eu vou abaixar e vou abraçar o TNT com o meu sintético. E aí aqui eu tenho que dar martelada. Deixo as bordas levantadas, que essas bordas eu precisar costurar ainda, fechar a costura lateral. E aqui do outro lado, olha, eu já fiz o virado, já fica pronto para passar o pesponto de acabamento, fechamento da bolsa. Agora, antes de fechar essa parte externa da bolsa, eu vou prender meu porta-alças aqui. Eu vou medir dessa parte que ainda não está dobrada, uns 2,5 centímetros e vou passar uma costurinha de segurança. Ficou dessa forma. Então aqui está a parte de trás com a aba, coloco a aba para cima e vou colocar direito com direito. Vou encontrar minhas pences, e aí esta pence aqui ela já está costuradinha, tombada, então essa daqui eu vou tombar pro lado oposto. A minha borda aqui tem que se encontrar. Por que que eu não fiz o virado aqui, ó, nessa parte? Porque eu não colei, porque eu ainda vou fechar a lateral. Então, eu vou encontrar as laterais aqui, depois que eu costurar toda a lateral e fundo da bolsa, aí sim eu vou colar esse restante aqui fazendo o virado. Vou passar a costura em toda a volta com o pé de máquina. Fechei toda a volta. Então agora eu vou colar esse finalzinho. Eu vou ter que abrir e colar essa parte nessa. Passar colinha aqui por dentro, olha, os dois lados e aqui também depois. Porque eu vou colar isso aqui aberto assim primeiro e depois virar pra cá. Só que eu vou tirar um pouquinho desse excesso para não ficar acumulado. Então eu vou fazer um chanfradinho nesse biquinho aqui e um chanfradinho aqui nesse biquinho aqui. Faço isso nos dois lados. Vou completar com cola, esperar secar e terminar o meu virado aqui. Olha, quando a cola está seca, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui para colar, abrir a costura
E agora você vai deitar, eu preciso apoiar isso numa mesa, mas eu quero mostrar de pertinho. Ó, você vai deitar isso aqui lá pra baixo. Naquele mesmo alinhamento de meio centímetro. Do outro lado a mesma coisa. Olha aí como é que fica o acabamento. E por dentro, olha, já tá acabado e viradinho. Então agora eu posso desvirar a minha bolsa. Tá desviradinha essa parte da frente, vamos deixar de lado um pouco. Agora vamos pro nosso forro. Estou com os dois tecidos de forro aqui, os dois colarinhos e o zíper. Deixe a pontinha do zíper retinha e queime para não desfiar. Aqui no colarinho, olha, tô com eles espelhados aqui. A medida menor é a parte que vai ficar para cima, na boca da bolsa. Essa parte maior é onde a gente vai costurar o zíper e esta parte do forro. Então, nessas duas partes maiores, o que eu vou marcar? Da pontinha para dentro, 2 centímetros de cada lado. Virando aqui para o avesso, nesse lado menor, eu vou fazer uma linha paralela a 1 centímetro da borda. Então, traça aqui a linha. E aqui o lado maior, eu fiz uma marquinha de 2 centímetros da ponta, com uma canetinha para marcar couro. Vamos pegar um dos colarinhos, vamos abrir o nosso zíper. E nós vamos fazer um acabamento na pontinha, uma dobra. Essa dobrinha, ó, o zíper tem que vir 90 graus para cá. Então eu vou pegar, fazer uma dobrinha aqui no tecidinho do zíper para que os dentinhos fiquem viradinhos, olha. E aí para segurar no lugar, ou eu dou pontinhos à mão, bem na bordinha aqui, 2 pontinhos, ou passo cola. Ó, eu usei essa cola aqui, cola instantânea, e ficou paradinho no lugar. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Olha, as duas bordinhas ficaram viradas e coladinhas. Pego o colarinho naquela marcação de 2 centímetros na parte maior, direito do meu zíper para baixo, então direito com direito. Eu vou posicionar o meu zíper terminando naquela marcação de 2 centímetros. Eu vou passar uma costura de segurança aqui. Eu tenho minha segunda marcação de 2 centímetros aqui, nessa outra ponta do zíper. E aqui na parte final, quando você estiver chegando no fim, naquela marcação de 2 centímetros, olha, eu tenho a marcação aqui. Eu não vou vir com o meu zíper e depois tirar de repente daqui. Não, eu já tenho que vir tirando o meu zíper aos pouquinhos, que ele vai ficando preso e vai saindo levemente aqui pra cima, ó. Quando ele chegar naquela marca de 2 centímetros, ele vai estar praticamente pra fora já. Ó, o primeiro lado do zíper costurado, agora eu vou destacar e eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Então, tem que tomar cuidado para não começar a costurar do lado errado. Então, eu coloco aqui, ó, as duas partes do colarinho espelhados, ó, lado maior com o lado maior. Acabei de destacar o meu zíper, essa pontinha dobrada eu vou trazer pra cá. Vai ficar espelhado com a outra ponta que eu acabei de costurar. Eu comecei por esse lado aqui, eu quero começar por esse lado aqui. Eu gosto de fazer assim. Então, eu vou posicionar aqui e vou vir costurando uma costurinha de segurança. Vou colocando essa parte aqui por dentro da máquina. Vou fazer a costurinha de segurança por este lado. Estou com os dois lados do zíper já costurados. Agora eu vou colocar o meu forro. Ó, essa parte aqui é a parte de cima da abertura da bolsa. Essa parte aqui, as pences, eu ainda não costurei. Então eu venho direito com direito, aqui ó, direito do meu forro com o direito do meu sintético, unindo nesta parte onde tem zíper. E agora eu vou passar uma costurinha de um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Eu vou passar por aqueles dentinhos do zíper que estão dobrados. E aqui eu tenho que me atentar que meu zíper esteja para fora aqui. Ele já foi costurado vindo para fora, mas eu não quero que ele fique preso mais do que ele já está. Olha, costurinha de um pé de máquina. Meu zíper tá aqui, saindo direitinho como ele deve sair. E o acabamento do meu zíper tá aqui também. Agora que tá assim, olha, eu vou dobrar isso aqui pra cima.
a costurinha fica pra cima. Eu vou só colocar o sintético pra cima e vou rebater a minha costura aqui, com meio pezinho de máquina. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o ideal para costura sintética é você usar o calcador de Teflon. Eu acabei usando o meu calcador normal, mas eu não tô tendo dificuldade, não tá agarrando o calcador no sintético, então tudo bem. Nesse lado aqui eu vou fazer exatamente igual, olha, essa peça aqui, o colarinho é a continuação do corpo do forro, então eu só vou deitar aqui, ó, direito com direito. Prender e passar a costurinha com o pé de máquina, retrocesso no início e no final. Depois, rebater a costurinha aqui, da mesma forma que eu fiz nessa parte. Estou com as duas partes do meu forro prontinhas e eu já aproveitei para costurar as pences aqui no forro que estava faltando, daquela mesma forma que eu fiz nas outras partes. Antes de fechar as laterais e o fundo, eu preciso agora fazer o virado nessa partezinha aqui do colarinho. Novamente eu reforço, se você estiver fazendo a sua bolsa com tecido, você não precisa fazer essa etapa. Eu vou passar cola de contato, então, nessa área aqui, dentro dessa área de 1 centímetro. E vou deixar 1 ou 2 dedinhos de margem aqui. Eu acabei esquecendo e passando cola aqui. Mas eu não devo passar, porque eu vou fazer daquela mesma forma que eu fiz no sintético da parte externa da bolsa. Vou deixar as bordas sem virar, para poder costurar com essa outra parte aqui. Já secou, então o que eu vou fazer? Eu vou virar minha bordinha, alinhar ela aqui com aquela linha de 1 centímetro que eu marquei. E vou martelando. Olha aí, eu deixo as bordas sem virar. Faço a mesma coisa do outro lado. Estamos quase terminando. Agora é só colocar direito com direito. Olha aí, as duas partes. Nós vamos colocar o cursor depois. No meu caso aqui, como eu já fiz o virado nas bordinhas, eu não vou precisar virar a bolsa depois, então eu não preciso deixar a abertura aqui no fundo. Eu vou fechar lateral, fundo, lateral. Retrocesso no início e no final, daquela mesma forma que eu fechei a parte externa. Se você estiver fazendo a sua bolsa toda em tecido, não está utilizando a técnica do virado, então você vai fechar a lateral, deixar uma abertura aqui no fundo e fechar outra lateral. Essa abertura para poder desvirar a bolsa depois. Eu vou costurar a volta completa. Coloca essas bordas do zíper lá pra dentro. Agora aqui o acabamento nessa bordinha aqui do virado, eu vou fazer daquela mesma forma. Passar cola no restante que tá faltando. Abrir a costura, passar cola aqui nesse meinho. E então fazer esse viradinho final aqui. Já estou com os meus cantinhos acabados. Eu vou colocar o forro lá dentro da minha bolsa. Neste momento, se você estiver fazendo sua bolsa toda em tecido, você não fez a técnica do virado, o que você vai fazer? Você deixou a abertura aqui embaixo no seu forro, você vai vestir, colocar a parte externa dentro do forro, vai encontrar a borda aqui do seu forro com a borda aqui da parte de dentro, vai colocar a aba lá para trás e aí você vai passar a costurinha em toda a volta fechando para depois desvirar a sua bolsa por essa abertura aqui. Como eu já estou com a minha bolsa tudo no direito, certinho, o que eu tenho que fazer? Colocar o meu forro lá dentro. Qual é a atenção que eu preciso ter na hora de colocar aqui o meu forro dentro da bolsa? A abertura do zíper. O zíper, ele abre da esquerda para a direita. Então, ele fica fechado no lado esquerdo. Então, a posição está correta. Eu vou colocar aqui dentro, vou acertar as costuras laterais, ajeitar bem direitinho. O ideal é que eu passe cola. Tem gente que não passa, coloca tudo aqui dentro, alinha bem as costuras na bordinha, costura com costura nas laterais, alinha bem as bordas e vai prendendo tudo com clips e vai passando a costurinha direto aqui. Eu gosto de estabilizar com a cola, então eu vou passar cola na borda aqui do meu forro, no avesso e no avesso aqui da borda. Toda a volta. Colinha passada e já seca, agora eu posso então posicionar o meu forro lá dentro. Eu vou colocar com cuidado e vou vir ajeitando. É claro que vai grudar, né? Mas eu preciso ir acertando, costura com costura, tudo direitinho. E aí eu venho acertando toda a volta, olha aí, toda a bordinha.
Já tá tudo estabilizado aqui com a cola. E agora é só eu passar a costura de acabamento. Eu vou passar a costura aqui por dentro. Eu vou fazer essa costura com menos de um pé de máquina. Eu vou iniciar sem retrocesso. Depois, quando eu chegar novamente onde eu comecei, eu passo uns 2 pontinhos por cima e dou um retrocesso pequenininho. Olha aí, esse pontinho de acabamento passado. Aqui onde eu dei um pequeno retrocesso, eu vou queimar agora a pontinha da linha para não desmanchar. Agora eu preciso colocar o meu cursor e checar se na hora de fechar ele vai estar alinhadinho ali. Prontinho, coloquei o meu cursor. Eu cortei um pouco daquele excesso de zíper, estava muito grande. E agora eu vou utilizar um terminal para zíper. Aí ele vem com um parafusinho, a gente prende aqui na pontinha. Se você não tiver, você pode fazer um terminalzinho do próprio sintético. Para colocar o terminal, ele é estreitinho, tá vendo? Então eu preciso dobrar para trás essas bordas do meu zíper e aí vai caber aqui dentro. Inserir aqui, ó. Essa parte do parafusinho fica para a parte de trás do zíper. É um parafusinho que a gente prende com a chave Allen. A parte da frente do zíper fica assim, com o terminalzinho. Ó. A gente aperta aqui atrás com a chavinha Allen. Para finalizar, só falta então o fecho, que é uma tirinha de couro. Eu vou marcar onde eu vou rebitar a outra parte do botão. Olha, essa parte do botão aqui, ela tem rebite. Fiz uma marquinha onde eu vou rebitar o botão e depois eu vou rebitar na minha aba da bolsa essa parte de cima aqui. O que eu vou fazer? Eu marquei aqui a posição do botão, então eu vou fazer o furinho no balancinho e vou usar a matriz apropriada para fixar o botão com rebite. Depois de fazer isso, eu vou encaixar o meu botão aqui e vou posicionar, atentando para que fique no centro da minha aba. E vou marcar aqui a posição que eu quero rebitar na minha aba. Faço o furinho na tira, faço o furinho na aba e aplico o meu rebite com o balancinho. Olha aí, ficou assim. Eu só rebitei então a outra parte do botãozinho aqui e rebitei o rebite comum na minha aba. Agora é só encaixar a alça aqui. Como eu falei no começo, eu estou usando uma tira de couro para fazer a alça, essa mesma tira que eu usei aqui. Eu só rebitei o mosquetão aqui no balancinho também, o regulador da minha alça, o outro mosquetão aqui. Se você não sabe como faz para montar essa alça, no meu grupo do Facebook, Vita Colorita Costura Criativa, tem uma aula específica só para fazer essa alça e com dicas também de regulagem do balancinho. Você pode optar por comprar uma alça pronta, desde que ela tenha os mosquetões, ou até fazer sua alça de sintético. Sintético Montana é bem legal para fazer a alça. Então, gostou? Deixa o seu comentário e não esquece do joinha no vídeo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!